Con un equipo con muy buenos futbolistas y la conducción técnica del gran Tele Santana, Sao Paulo se preparó en 1992 para poder ganar la primera Copa Libertadores de su rica historia. El arquero Seti fue uno de los pilares del equipo. São Paulo, ninguém conhecia o São Paulo, era um time de pouca expressão internacional. Então, quando entramos na Libertadores, nós entramos com medo. Os jogadores sentiam essa pressão, a responsabilidade de participar pela primeira vez de uma competição que, na minha opinião, era muito importante. Esse arranque foi ótimo, fez com que o São Paulo fosse conhecido, principalmente no âmbito internacional, saindo fora do nosso país, porque até aí todo mundo conhecia o São Paulo aqui no São Paulo. Jogamos esses jogos contra o São José, contra o Oruro, em São José, em Oruro também, contra esses times que foram jogos difíceis. Nós fizemos 3 jogos seguidos e nesses 3 jogos deu para eles verem o verdadeiro potencial que era o São Paulo. O primeiro jogo que nós empatamos, acho que foi contra o Bolívar, que o Raí fez um gol, nós saímos perdendo de 1-0, foi uma pressão muito grande, eu fiz grandes defesas, participei bastante do jogo e ali, na verdade, nasceu essa vontade de chegar numa final e a gente sabia que podia chegar porque o São Paulo estava com uma grande equipe e quando nós passamos essa primeira fase, classificamos em primeiro e começou o mata-mata, aí não é que se tornou mais fácil, porque não existia jogo fácil, mas ele se tornou assim, mais confiável. O São Paulo era mais confiável a cada jogo para buscar o resultado positivo. O nosso treinador, o professor Tele Santana, ele montava um esquema que fazia com que a gente, fora de casa, não perdesse ou até empatasse, porque a gente sabia que, no jogo de volta, jogando no Morumbi, o São Paulo era quase que imbatível e a gente conseguia fazer os resultados jogando em casa. Então esse esquema que ele montou acabou dando certo. E o São Paulo foi conseguindo seus resultados dessa maneira. No Morumbi o time jogava bem. O Morumbi, a torcida comparecia. Nós chegamos a colocar 120 mil pessoas naquele Morumbi para assistir um jogo da Libertadores. Então isso dava confiança para os jogadores que no Morumbi nós ganhávamos. Não sei de quanto, se era 1-0, mas enfim, lá o resultado era positivo. E jogar fora de casa era em função de, se perder, perde de 1-0, não vamos perder demais. Então foi acontecendo isso, até chegar na fase final. Desde aquele momento, o São Paulo já ficou conhecido como uma equipe competitiva. A gente tinha um esquema, como eu falei antes, de jogar fora de casa e não tomar gol, mas às vezes a gente saía para ataque e acaba fazendo 1-0, 2-0, até 3-0 e adversários bastante difícil. E no jogo em casa, claro que se tornava bem mais fácil. A gente sabia que ganhava de 2, 3, às vezes até 4. Nós conseguimos ganhar de alguns times. E isso era o esquema que o professor Tele Santana implantava no nosso plantel, porque ele sabia do potencial de todos nós jogadores do São Paulo e sabia que a gente poderia resolver o jogo de uma maneira ou outra. O time era um time muito bom mesmo, sabe? Era com o Miller na frente, era um jogador fantástico, que eu acho que vou demorar muito tempo para ver um jogador com essa inteligência que ele tinha, rapidez, drible em velocidade, ele tinha uma finalização muito boa, o Raí, Palinha. Então esses jogadores a gente tinha uma confiança grande, o Pintado, na parte defensiva, o Ronaldo, o Antônio Carlos, o Valber, o Adilson. Então era um time assim bem compactado mesmo, que vinha jogando muito tempo junto. Ter um grupo importante foi fundamental para nós, para o elenco do São Paulo, porque o professor Tele Santana ele batia muito em cima disso, o jovem e o jogador mais experiente. Então os jovens respeitavam os jogadores experientes e os jogadores experientes respeitavam os jovens. Então acho que a gente conseguiu mesclar isso, o professor Tele Santana conseguiu mesclar isso, fez com que o São Paulo ficasse um time só, um time unido, de jogadores experientes, de jogadores mais novos, tanto é que naquele período qualquer jogador que entrava no time do São Paulo parecia que estava jogando já há muito tempo, de tão entrosado que o time estava e de tão à vontade que a gente deixava os meninos que ia chegando aos poucos. E o professor Tele Santana pegava no pé dos meninos, insistia para que esses meninos treinassem, para que concentrassem, para que estivesse bem.
porque o Tele sabia do potencial de todo mundo, né? Então eu acho que esse plantel do São Paulo foi um plantel maravilhoso, porque a gente tinha uma humildade muito grande, uma humildade até em respeitar os adversários. Acho que por isso que o São Paulo conseguiu conquistar títulos e ser conhecido mundialmente, pela humildade e pelo futebol que ele jogou. Luego de salir segundo en su grupo detrás de Criciúma y delante de Bolívar y San José, Sao Paulo eliminó sucesivamente desde octavos de final hasta semifinales a Nacional de Montevideo, Criciúma y Barcelona de Guayaquil. En la final lo esperaba el Newell's de Marcelo Bielsa, que había dejado en el camino a América de Cali en semifinales. Definir a final da Copa Libertadores no Morumbi foi uma vantagem muito grande para a gente. A gente sabia que se nós conseguíssemos levar essa vantagem para o Morumbi, com certeza o São Paulo seria campeão. Não foi um jogo fácil, sempre jogar uma final de Libertadores é difícil, principalmente contra times argentinos. A gente sabe do potencial e da garra de todos eles. Mas naquele período o São Paulo já tinha um respeito muito grande por todas as equipes com todas as equipes que jogavam. El 10 de junio fue la primera final. Newell's se impuso por 1-0 con gol de Eduardo Berizzo de penal. E contra o Newell's Boys foi a mesma coisa. Nós perdemos de 1-0, né, tomamos sufoco na Argentina, quando a equipe jogou lá no campo do Newell's. Passou perto assim, de perder 2-0, né, mas no Morumbi nós conseguimos empatar o jogo no pênalti, né, que o Raí bateu o pênalti. O Macedo, né, que tinha acabado de entrar, sofreu o pênalti. E ali, claro, foi na cobrança final ali dos penais, né? El 17 de junio, ante un estadio Morumbi lleno y con un gran marco, se disputó la segunda final. Con este penal convertido por Raí, Sao Paulo derrotó a Newell's por 1-0. Los equipos de Marcelo Bielsa y Tele Santana debían definir por penales al campeón de la Copa Libertadores 1992. Quando se chega numa final, que se não consegue vencer o adversário, né, no tempo normal e vai para os pênaltis, é tudo que o goleiro gosta. O goleiro, ele gosta disso, né, de chegar numa final. Claro, porque ele, se pegar um pênalti ali e os companheiros conseguirem converter todos, você passa, né, a ser o herói, se consagrar, né. Então, quando chegou nos penais, eu falei, pô, agora é o meu grande momento, né? E a torcida gritando meu nome, né? Incentivando. Sei lá, é uma sensação que quem vive mesmo, que está lá dentro, né? Sabe como é. E é difícil, acho que, transmitir isso para as pessoas, né? Mas é uma coisa fantástica. El primer penal de la serie fue ejecutado por Eduardo Berizzo y rebotó en el poste izquierdo de Seti. Luego fue el turno del zaguero Ronaldo y su disparo fue detenido por Norberto Scoponi, quien era un especialista a la hora de atajar penales. El suspenso se extendía en las tribunas del Estadio Morumbi. Mas nós começamos errando, né? O Ronaldo bateu o primeiro pênalti, errou. E depois, na sequência, teve um erro também do Newell's Boys, né? E no final que ficou a decisão praticamente nas minhas mãos com o Gamboa, né? La definición estaba cerca. Alfredo Mendoza desvió el suyo y luego Cafú convirtió, dejando la serie 3-2 en favor de Sao Paulo. Seti contuvo el disparo de Gamboa y consagró a Sao Paulo por primera vez campeón de la Copa Libertadores. Eu acho que assim, é gostoso você jogar contra profissionais, né? Principalmente se falando mais da Argentina, que existe essa rivalidade, uma Libertadores, porque é a Copa do Mundo, né? Não tem como dosar um jogo desse, né? Então você entra com muita vontade, né? É o máximo, você tem que dar o máximo ali. É um sentimento maravilhoso, é um sentimento de campeão da Libertadores, é um sentimento de campeão sul-americano.
É o sentimento que todo mundo tem quando ganha seu primeiro título importante. E um dos mais importantes que eu tive no São Paulo foi esse da Libertadores. Então é claro que a importância é extrema, é enorme. E eu acho que a Libertadores tem que ser dessa maneira mesmo, tem que ser competitivo como sempre foi, como sempre está sendo. A gente viu aí a última Libertadores, mais um time argentino na final com um time brasileiro. Enfim, então eu acho que essa competição tem que ter e todo jogador tem que ter esse sonho de querer ser campeão da Libertadores, claro. Então, em 93, o time já não tinha medo, né? O São Paulo já não era novidade para ninguém mais, né? Porque já tinha a mesma equipe, mudou poucos jogadores. Eu acho que entrou talvez o Toninho Cerezo, foi uma contratação que veio até com uma idade já um pouco avançada, né? Mas que estava assim, como um menino, ele tinha ali seus 38 anos de idade, mas era um garoto, né, dentro de campo, com uma inteligência, comandava o time, né? Parecia um jovem no nosso time, com toda a idade que ele tinha, para você ver como o São Paulo acolhia bem os seus jogadores e todo mundo que entrava procurava seguir um esquema de trabalho. E por isso que acabou dando certo, né? Quando nós fomos para a final, naquela final e que nós vencemos com o próprio Toninho Cerezo, eu acho que foi chegar próprio, eu acho que naquele período, naquele momento, na maneira com que o futebol brasileiro jogava, eu acho que São Paulo chegou no top daquele time. E quando nós saímos para jogar fora do Brasil, nós já começamos a jogar a garra, né? A garra da Libertadores mesmo, né? Que é isso que a gente tinha entendido, que não podia dar exibição. E sim, era disputa, era muita força, né, física que o time tinha que ter para seguir na Libertadores, isso em 93, porque já não era novidade mais, né? Então nós entramos muito mais consciente em 93 para buscar, né, a nossa passagem para a final. Eu acho que 93, na minha visão, acho que foi até mais fácil, né? Naquele momento a gente tinha que demonstrar a força que era o São Paulo. Nós fizemos um ótimo resultado no Morumbi, ganhando de 5 gols, eu tive até a oportunidade de fazer um. No Morumbi nós entramos assim, fervendo mesmo, né? Entramos a 1000 por hora para buscar o resultado e fomos surpreendidos, né? Começou, a Universidade Católica acertou uma bola na trave, estava 0 a 0, teve vários lances assim no jogo que trouxe uma preocupação muito grande para a gente, né? Aí o segundo tempo não, o segundo tempo a equipe se acertou, nós fomos buscar, né, começou a sair os gols, as jogadas bonitas, né? En la primera final jugada en el Morumbi, Sao Paulo se impone por 5-1 a Universidad Católica. Mas quando nós fomos jogar contra a Universidade Católica lá no Chile, que com 20 minutos estava 2 a 0 para eles, nós paramos um minuto, pensamos e falamos, opa, calma que as coisas aqui não tá do jeito que a gente quer. Aí aos poucos a gente foi entrando no ritmo, São Paulo foi colocando fora o seu verdadeiro caráter, a sua força, e dali a gente acabou consagrando o campeão da Libertadores mais uma vez mais. Em 10 minutos, no segundo jogo, em 10 minutos estava 2 a 0, pô. Nós podíamos perder até de 4, né? Acho que 4. E foi difícil, porque choveu muito naquela partida, né? Caiu uma chuva forte, então a bola ficou lisa, você começa a ter uma preocupação maior, né? Já acaba a técnica, aí um pouco da vontade, né? Mas eu vejo assim que esses 2 anos, o time, que foi comandado pelo Tele Santana, tinha assim uma harmonia muito grande. Eu posso dizer que nós somos amigos até hoje, todos os atletas, porque a união, né, dessa equipe era muito grande, né? Foi muito boa. Aí eu defini um time mágico, posso dizer assim sem dúvida nenhuma, por tudo que ganhou e por tudo que conquistou. Eu posso definir sem dúvida nenhuma a magia do futebol naquele período de 92 e 93.